Começar a gravar. Tá, então já está indo. Então, pessoal, hoje nós vamos ver, nós já estudamos aí a parte de 3 comandos, basicamente, que nós vimos, principais. O comando de atribuição, né, que é o recebe, x igual a 0, x recebe 0, o comando input e o comando print. São 3 comandos. E nós trabalhamos com as variáveis, nós já vimos as variáveis inteiras, né? As variáveis reais, a float. E agora o outro tipo de variável que nós vamos trabalhar é string, tá? Então a aula de hoje toda vai ser só para a gente falar sobre string. Vocês vão ver como string a gente pode fazer coisas diferentes com string. Então, nosso objetivo hoje a gente vê praticamente poucos comandos, comando praticamente nenhum, algumas funções, mas trabalhar com string, tá? E depois exercícios, na próxima aula, exercícios sobre string. Não adianta nada, programação, pessoal, a teoria de programação toda, do curso todo, a gente consegue dar em 1 hora. Em 1 hora a gente consegue dar. Só que o mais importante do curso é fazer exercícios, tá? Por isso que eu estou criando listas extras aí. Eu espero até o final do curso fazer uns 300, no mínimo, exercícios com vocês, tá? Então, 80% do curso, eu espero que a gente fique fazendo exercícios, tá? Porque eu acho que é a única forma da gente aprender algoritmo, programação, é fazendo exercícios. Por isso que quando eu escrevi um livro, nem me lembro, mas foi uns 15 ou 20 anos atrás, e até hoje ele é um dos mais vendidos em todas as universidades do país. É um livro que mostra para você a solução de 500 algoritmos, tá? Então, só você analisando algoritmo, olhando a solução, vendo, que você vai... Aí, quando der um estalo, aprendi. Então, por isso, até a gente chegar lá no comando for, no comando de repetição, que aí que a programação fica um pouco mais complexa, até chegar lá, eu espero que vocês tenham entendido toda essa parte que é mais tranquila, tá? Que é bem mais tranquila. Porque tem um momento do curso que dá uma modificação muito grande e as pessoas começam vamos dizer assim, a não entender, entendeu? Então, eu quero que você sedimentar bem esses conceitos iniciais aí, para que a gente possa, quando chegarmos lá no comando for, no comando while, que são os comandos de repetição, que na cabeça nossa não é muito simples esse retorno. O nosso cérebro, ele é muito sequencial, ele analisa. Quando você tem que retornar, começa a ter algum tipo de problema no raciocínio, tá? Mas hoje a aula de hoje é bem tranquila, é uma aula extensa, mas é uma aula bem tranquila para que a gente possa ver string, tá? Então, olha só, uma string, ela armazena uma cadeia de caracteres. O que é uma cadeia de caracteres? Texto, nome, textos. E o conjunto de caracteres delimitado por aspas simples ou dupla. Foi aquilo que eu já falei para vocês, ó. Ó, uma variável aqui, uma variável string, ela tem que estar entre ou aplique simples ou entre aspas duplas. São exatamente aquelas teclas lá do lado esquerdo, lá em cima, ó. Ou você usa do lado do 1 lá, ou você usa a tecla que a gente chama de plique, né? Ou plique simples ou aspas duplas, tanto faz, tá? Aqui tem outro exemplo. Ó, aqui, por exemplo, se você vai utilizar isso aqui como sendo... Aí você usa aspas. Por quê?
para dizer, olha, eu abro aqui e fecho aqui. Essa aspas aqui é apenas um caractere normal. O mesmo acontece se eu tiver que colocar uma aspa simples, uma aspa dupla dentro do texto, inicializa com plique e fecha com plique, para ele entender que isso aqui é uma aspas simples. Uma outra maneira é que a gente usa bastante. Se eu quiser utilizar esse plique aqui e colocar entre plique, basta colocar essa barra invertida aqui na frente, ó. Essa barra invertida, pessoal, é como se fosse um comando, tá? Ele vê a barra invertida e fala, olha, o próximo caractere, interprete ele como sendo o caractere plique, tá? Ó, vamos ler aqui, ó. Pode-se usar o caractere barra invertido para indicar o uso do delimitador por parte da string. Nesse caso, a aspa simples depois da barra não é um delimitador. Esta aspa simples pertence à string. Então, ó, é como se eu estivesse dizendo, olha, essa aspa simples aqui, você faz parte da string. Aí tem que botar essa barra invertida aqui na frente. Deixa eu abrir ali para... Abrir não. Deixa eu permitir que alguém entre. Então, deixa eu voltar aqui. Isso. Ó, um outro exemplo aqui, ó. S6 é uma variável que está recebendo Brasil. Então, pessoal, o que significa isso? Na memória do computador, tem uma caixinha que se chama S6. Dentro dessa caixinha, o Brasil com letra maiúscula e o resto minúsculo. Ó, é diferente. Aqui tem o Brasil em maiúsculo. É diferente minúsculo e maiúsculo, tá? S7 é uma variável que está na memória do computador, tem uma caixinha e dentro dela vai armazenar a palavra terra. Agora, a variável S8. O que é a variável S8? É uma variável. Então, está lá na memória do computador. Recebe S6. Quem é S6? Brasil. Então, recebe Brasil. Mas, ó, pessoal, esse operador mais para string, ele é um concatenador. Ele faz a concatenação de string. Então, ó, cuidado, tá? Cuidado que o mais, quando eu estou utilizando variáveis inteiras e reais, faz uma soma. Só que quando eu estou utilizando variáveis strings, ele faz a concatenação, a união. Então, S8 recebe S6, que é Brasil, mais, ó, 2 pontos, mais 2 pontos. Tem um espaço em branco aqui, inclusive, ó. Tem um espaço em branco aqui, um espaço em branco aqui. Tá aqui, ó, espaço em branco. Um espaço em branco. Concatena a S7, que é terra. Concateno a terra, mais abençoada. Então, eu vou até botar aqui embaixo. Abençoada. Então, S8 é uma variável que está recebendo lá Brasil, ponto, terra, abençoada. E um espaço em branco aqui, ó. Então, se você quiser colocar espaço em branco, tem que colocar dentro da aspas, tá? Uma string em par tem um tamanho associado. Então, pessoal, olha, a primeira função que nós vamos... Vocês podem até, pessoal, seria até interessante, tá? Vocês começarem a fazer uma lista aí, uma lista à parte, pega aí uma folha em branco ou no meio de um caderno, de todas as funções que nós vamos utilizar no Python, tá? E a primeira função é a função length, né? Ele é a tradução, ele é o prefixo de ver o tamanho, tá? Então, eu quero o tamanho,
o tamanho da variável. Então, o tamanho da variável, basta eu colocar len, tá? Se eu colocar len, ele vai te dar o tamanho da variável. O que é o tamanho de uma variável? Quantos caracteres tem a variável? Então, ó, len, print, len de A. Quantos caracteres tem aqui? 1. Então, a resposta vai ser o quê? A resposta que é o print, tá? Eu poderia fazer isso aqui, pessoal. X é igual a len de quê? De A. Quem o X vai receber? X é uma variável que vai receber o tamanho dessa string aqui, que é 1. Print len AB. Quantos caracteres tem aqui? 2. Então vai sair 2. Print len não tem nada. 0. Se não tem nada, o tamanho dele é 0. O rato roeu a roupa. Quantos caracteres tem aqui? Incluindo o espaço em branco. Incluindo o espaço em branco. Não podemos... É esse B cortado aqui, a gente chama de espaço em branco. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A resposta, 19. Então, len, pessoal, é a nossa primeira função aí, ó. Ele te diz o tamanho de uma string, tá? Len, de length. Uma string é um conjunto de caracteres, como nós já vimos, e é possível acessar seu conteúdo caractere a caractere. Ah, isso aqui que é interessante na string, tá? Utiliza um número inteiro para representar a posição de cada caractere, que é chamado de índice. Ah, então, olha só. Olha como é que ele guarda na memória do computador. Eu estava colocando tudo isso. Se na memória do computador tem uma variável chamada x, e nessa variável tem... Eu faço aqui, ó, x recebe flu. X recebe flu. Então tem uma variável, tem uma caixinha lá na memória que recebe flu. Tudo isso aqui é para armazenar o x. Só que cada caractere ele joga dentro de uma caixinha. E ele numera essa caixinha aqui chamando de índice. É a caixinha tamanho 0, 1, 2. Só tem 3 caracteres que vai de 0 a 2. Então, eu posso acessar lá, ó, x na posição 0. X na posição 0, quem é? É o F. Quem é o x na posição 1? É o L. Então, uma string, eu posso acessar cada caractere da string, eu acesso, sendo que é através de algo que é chamado de índice. Então, esse número inteiro aqui, nós vamos chamar ele de índice. Isso é importante saber. Olha lá, ó. Python manipula essa string em duas direções, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. O índice inicial da esquerda para a direita é o 0. Então, isso aqui, ó, 99% das vezes, x é igual ao computador. Na realidade, pessoal, ó, x recebe quem? Computador. O comando é esse, de atribuição. Aí, na memória do computador, ele coloca essas caixinhas enumerando o índice. Aqui o índice aqui, ó. 0, 1, 2, até 9. No Python, pessoal, pouquíssimas variáveis fazem isso, tá? Mas no Python, ele também acessa através do negativo. Quando ele chega no final lá, ele começa a enumerar -1, -2, -3, -4. Então, se você colocar x na posição -1, esse cara aqui é o último caractere. É o último caractere. Poucas variáveis, poucas linguagens de programação
deixa acessar através do índice negativo, tá? Então, ó, mas 99% dos casos, nós vamos trabalhar com de 0, 0, 1, 2, 3, essa caixinha com esses nomes aqui. Só por curiosidade, em 1% dos casos, nós vamos verificar o negativo, tá? O índice negativo. Então, ó, aqui tá uns exemplos aqui, ó. Print X na posição 0. X é a variável do computador. Quem é o X na posição 0? É o C. Então tá lá o C. Print X na posição 5. É só olhar o índice 5. Quem é o índice 5? T. Então ele imprime o T. Agora, print X na posição menos 10. Aí você vai ter que pegar o último elemento lá, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Menos 10 é o C. Print X menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. É o T. Então, é o negativo, começa do último caractere. Ó, isso aqui é muito importante. Eu vou até colocar como marca-texto aqui em amarelo. Strings são imutáveis, imutáveis, imutáveis. O que significa ser imutável? Ó, S1 recebe A, B, C, D, E, F, G. Se eu quiser trocar algum caractere desse, eu não vou conseguir. Eu consigo acessar, ó. Print S1 na posição 3. Quem é S1 na posição 3? 0, 1, 2, 3. É o D. É o D. Tá lá D. Mas se eu for colocar S1 na posição 3, recebe agora o H. Eu quero mudar D por H. Não pode. Dá um erro, ó. Dá um erro se eu quiser modificar uma string através da atribuição. Porque strings são imutáveis. Acho que chegou alguém na sala. Boa noite, Carlos Pires. Então, vamos aqui. Agora, a variável do tipo string, eu posso fazer 3 coisas com ela. Eu posso fazer o fatiamento. O que é o fatiamento? É utilizar apenas uma parte da string, uma fatia, um pedaço. Eu posso... Nós vamos ver já já como é que funciona isso. Eu posso concatenar, lembra com aquele mais lá, eu consigo concatenar, juntar 2 ou mais strings, ou fazer uma composição. Utilizar string como modelos onde podemos inserir outras strings, tá? Através do mais também eu posso fazer essa composição. Nós vamos ver isso já já. Olha lá o fatiamento, pessoal. O fatiamento é essa sintaxe aqui, ó. De N até M. N, 2.M. Olha qual o problema aqui, pessoal. Vou botar em amarelo, que todo mundo esquece disso. Às vezes, quando a gente coloca em amarelo, a pessoa... O N é a posição inicial, inclusivo. Inclusivo. E M é a posição final, exclusivo. O que significa inclusivo e exclusivo, pessoal? Inclusivo e exclusivo. Significa o seguinte, ó, o 0 é inclusivo, X na posição 0. Então, pega o C e vai até o 1, porque o 2 não entra. O 2 é exclusivo. Então, esse comando aqui, print, ele vai printar o quê? O C e o O. Ele está indo de 0 e 1. Esse aqui está pegando o quê, pessoal? 4, 5, 6 e 7. Então, qual é a posição 4, 5, 7 de X? O TAD de 4 até 7. Agora, a posição aqui vai pegar
menos 4, menos 3. O menos 2 não entra. Então, menos 4 e menos 3, AD. Lembre-se que o menos 2 é exclusivo. É exclusivo. Boa noite, Catarina. É exclusivo. Agora, o x, ele vai pegar o menos 10, o menos 9 e o menos 8. O menos 7 ele também não pega. Menos 10, menos 9, menos 8. Então, isso que é o fatiamento, pessoal. Eu consigo pegar parte das strings. Eu consigo pegar parte das strings. Agora, se eu tiver ausência do N ou do M, tá? Ó, a ausência dos parâmetros N ou M indica o uso da posição inicial ou final. Aqui, por exemplo, opa, não tem um inicial. O inicial é 0. O inicial é 0. Então, ele vai de 0 até 7, porque esse cara aqui é exclusivo. Ó. Exclusivo. Vai de 0 a 7. Quem vai de 0 a 7? Computade. Até o D. Aqui vai de 8 até o final. Vai de 8 até o final. Então, aqui, ele vai até o final mesmo, tá? Porque ele não pegou... Aqui não tem o que é exclusivo. E aqui? Aqui ele pega tudo, ó. Aqui ele pega tudo. Isso aqui, pessoal, mas ninguém... Dificilmente alguém escreve isso, porque se você botar somente print X, ele vai fazer a mesma coisa. Então, mas se alguém quiser colocar isso aqui, também pode. Print X, o início e o final, sem nada. Então, ele pega o início e pega o final. Então, vamos lá. Primeiro exercício aí, pessoal. O que vai aparecer aí? Quais opções que é aí? O que vai ser impresso? Então, na memória do computador... Resposta, pessoal? O H? H, é. H. H, é. E assim sucessivamente. 0, 1, 2, 3. Opa, é o H. Maravilha. Então, o H pegou aí. Aí, o que vai ser impresso, pessoal? Aqui o negocinho piorou um pouco, né? Tem o R, né? TR. É TR? Vamos ver, quem é o S2? 0, 1, 2. Opa, então aqui é o T. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Opa, o menos 5, muito bem. T e o R. Maravilha. Agora, concatenação. Nós vimos o fatiamento. Agora, concatenação, nós já vimos como é que faz isso. É através do comando de adição. Então, se eu tenho a variável S igual a ABC. Se eu quero imprimir S, que é ABC, mais o C, vai imprimir ABC mais o C. Se eu quero imprimir o S mais ABC, ele vai colocar o conteúdo de S. Quem é que está dentro de S? A variável S, lá dentro dele, tem ABC. Ele não modificou hora nenhuma. Então, boa noite, João Pedro. Então, eu estou imprimindo o S mais o ABC. Olha lá, ó. O ABC é ABC. O operador de multiplicação é utilizado quando queremos repetir várias variáveis. Ó. Então, pessoal, o mais e o vezes na string não tem nada a ver. Um concatena
E o outro, olha o que o outro faz. S é igual a ABC, então tem uma variável S, que o conteúdo dela é ABC, vai imprimir o S e vai imprimir o D 4 vezes. Olha aqui o comando aqui, vezes. Eu vou imprimir o D 4 vezes. Então, vai aparecer D, 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 D. Esse aqui, print X, X. E agora, 10 vezes o tracinho, ó. 10 vezes o tracinho. Aqui deve ter 10 tracinhos aqui. Mais o X, está aqui, ó. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Então, o vezes, ele replica, ele repete, tá? A quantidade de vezes aquele string que está depois, que está antes do vezes. Professor, Oi. tem como voltar no slide anterior? Eu queria fazer uma pergunta. Esse aqui? Isso. Esse que o senhor fala que é concatenar, eu fiquei meio confusa, porque teve em outra ocasião, o senhor colocou 2 palavras, entre elas colocou o mais. Se eu não colocasse o mais, o que aconteceria? Não, olha só. É boa a sua pergunta. Se eu pegar isso aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Alô, pessoal. Eu posso fazer isso tranquilamente, tá? Assim como eu posso fazer A é igual a alô, B é igual a pessoal e X é igual a mais um espaço em branco mais B. X vai receber alô pessoal também. Então, na realidade, quando eu quero concatenar, juntar 2 variáveis, aí eu utilizo mais. Respondi sua pergunta? Então ali é print X mais os espacinhos, né? O tracinho. Então, existia uma variável X anteriormente, né? Não, boa sua pergunta. Olha, muita gente confunde isso, pessoal. Isso aqui, gente, não é variável X. Foi boa sua pergunta, eu vou até limpar isso aqui, porque todo mundo nesse início confunde muito isso. Olha só, agora você vai tirar a sua dúvida, nunca mais vai esquecer isso. Olha só. Se eu tenho uma variável, olha o que significa isso aqui. Print X. X não é uma variável. Na tela do computador, vai aparecer o quê? X. Mas se eu coloco só isso daqui, sem aspa, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos ver quem responde. O que vai acontecer aqui? Dá erro? Vai dar um erro. Muito bem. Vai dar um erro por quê? O computador vai dizer, quem é X? Meu amor, meu amigo, quem é X? Você não disse quem é X. Aí você pode dizer até aqui, ó, X é igual a algo bem diferente. Tricolor. Então print X é igual a quem? Tricolor. Vai aparecer o que na tela do computador? Tricolor. Aí se eu botar print A, vai dar erro. Vai dar erro porque eu não sei quem é A. Aí se eu botar isso aqui, opa, beleza, vai aparecer na tela do computador o A. Isso aqui é a palavra, é o caractere A. É o caractere A. Tem nada a ver com variável. O que está entre aspas não tem nada a ver com variável. Então, isso daqui, ó, não é variável. Isso aqui não é variável. Isso aqui não é variável. Opa, isso aqui é variável. Se é variável, ele foi inicializado em algum lugar. Se não dá erro. Se não tivesse essa linha aqui, ó, ia dar um erro. Ia dar um erro.
Tá? Vamos fazer o seguinte. Como essa dúvida é muito importante, deixa eu... Vou parar essa apresentação. Vou ver se eu tenho aqui o Colab. Vamos verificar isso aqui, pessoal. Print X. Vamos executar isso. Talento que precisa... Ah lá, deu um erro. Ah lá, olha o que está escrito aqui. Nome de X não é definido. O nome de X não está definido. Agora eu não quero saber de variável, não. Eu quero colocar o caractere X. Print X. Olha lá o que aconteceu. Apareceu o quê? Print X. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. A variável você recebe... A variável recebe flu. Print A. O que vai acontecer? Apareceu o conteúdo de A, que é flu. Deu para entender a diferença? Deu sim, professor. Obrigada. Tá ótimo. Professor, Oi. mais uma dúvida aqui. Quando eu uso a concatenação, o mais, toda vez que eu uso no meu Python, ele não deixa espaço. Como é que eu coloco o espaço entre as linhas? Ó, na realidade, você vai fazer o seguinte, ó. A recebe clique. Se você quiser colocar um espaço, vou botar aqui, Maria. Eu botei um espaço ali, ó. Depois do A ali, eu botei um espaço. Se eu botar B, recebe João, sem espaço. Se eu criar uma variável C e colocar a variável A, concatena a variável B, variável A concatena a variável V. Vamos ver o que ele imprime agora. Ah lá, Maria, espaço, João. Maria, espaço, João. Se eu tirar esse espaço aqui de cima, ó, se eu tirar esse espaço daqui, olha lá, ó, ele imprime Maria e João tudo junto. Então, o espaço em branco no caractere, você tem que botar uma barra de espaço, sem nada. Beleza? Entendi. Obrigado, professor. Valeu. Vamos voltar lá para os slides lá. Onde é que está os slides? Está aqui. Não, tem que ir para o Meet. Tem que compartilhar essa tela aqui. Então, voltando aí, pessoal. Continuando. Aqui que a gente estava, eu acho. O S recebe Python e o T recebe ROX. O que vai ser impresso em S mais T? Qual letra ali? Acabei de fazer isso sem querer, né? Letra C, professor. Exatamente, letra C. O Python e o ROX tudo junto. Tudo junto lá que não tem espaço em branco aqui, ó. E esse outro aí agora?
que ele está fazendo? O que ele vai imprimir aí? Letra A, né? Letra A. Isso. Eu tenho uma variável S que tem o Python. Tem uma variável T. Essa aqui é variável, que tem uma exclamação. Agora eu estou imprimindo o conteúdo de S, que é Python. O conteúdo de S, que é Python. E 3 vezes aqui, ó, a réplica aqui, ó. 3 vezes o conteúdo de T. O conteúdo de T, que é quem? Que é 3 exclamação. O conteúdo de T são 3 exclamações. Agora, pessoal, o que seria impresso se fosse isso daqui, ó? O que seria impresso se fosse isso daqui? Seria o Python vezes 3 T's no final. Exatamente. O Python e no final T, T, T. Porque isso aqui não é a variável T. Não é a variável T. Isso aqui, pessoal, é o mais importante que vocês podem fazer hoje, entender hoje. Não é a variável T, e sim o caractere T. O caractere T. Pessoal, como é que um desafio aí para vocês, qual a linha que eu tinha que fazer para imprimir esse B aqui, a letra B? Qual seria o print? Seria o inverso, professor? No caso, seria S... Não, seria no caso T vezes 3... Não, T vezes 3 vai aparecer isso aqui, ó. T vezes 3 é exatamente isso daqui. O que você acabou de falar é esse D aqui, ó. Então, vamos fazer esse D aqui. Esse D aqui... Oi. Eu acho que você teria que colocar S mais T entre parênteses vezes 3, né? Exatamente. Ah, no caso B que o senhor queria fazer, né? É o B. Tá. Não é o D, não. Ó, S mais T vezes 3, exatamente. Por quê? Porque primeiro eu resolvo o parêntese. Primeiro eu concateno Python com exclamação. Depois eu replico 3 vezes isso. Então, esse daqui é exatamente esse. Esse daqui é o contrário desse. É T vezes 3 mais S. Tá? E esse aqui também, ó. É o S vezes 3 mais T, né? Composição. Ah, isso aqui, pessoal, é o pessoal aí agora para entender o comando print, tá? A composição é muito utilizado dentro do print. É muito importante isso aqui, pessoal. Nós vamos usar isso aqui direto agora, tá? Então, vamos tentar entender aqui. Quando se deseja escrever João tem X anos, onde X é uma variável. Ó, pessoal, eu quero escrever isso aqui, mas isso aqui não diz nada. Como é que eu vou botar na tela do computador João tem X anos? Eu quero saber se João tem 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu quero saber quantos anos João tem, e não X. Porque X é uma variável. Então, eu vou usar a composição. Olha como é que é. João tem... Isso daqui é um comando. É um comando que diz o seguinte, olha, pega a primeira coisa que está depois da aspas lá, pega a variável que está lá depois da aspas e pega o conteúdo dela. Então, nesse momento aqui,
Esse símbolo aqui, porcentagem, significa pega o conteúdo da variável que está depois da aspas. Então, ele vai pegar o valor de x lá e vai colocar aqui no meio. Vamos ver um exemplo aqui. Olha lá, ó. Então, números inteiros é o %d, string é %s, porcentagem s de string, e float é o número real. Olha como é que funciona. Tem uma variável nome chamado João, então tem uma variável lá chamada nome. Dentro de nome tem João. Tem uma variável idade, uma caixinha lá para idade, que o conteúdo dela é 22. E tem uma variável chamada grana, que é uma variável float, 51,34. Maravilha. O comando print. Opa, porcentagem S. Ele vai e pega o primeiro lá. Quem é o conteúdo de nome? João. Ele vai imprimir o que na tela do computador? João. Agora tem... Opa, outro comando. Ele vai pegar a segunda variável lá. Ele pegou a primeira variável na ordem. A segunda variável, idade. Idade é o quê? 22. Opa, vai aparecer aqui o 22. Agora anos. Anos e... Opa, outro comando aqui. É o R dólar. E agora o conteúdo de grana, 51,34, no bolso. Tá lá, ó. Por que ele botou 51,34,000? Quando você não coloca nada no float, ele coloca com 6 casas decimais. Então, aqui, ele coloca 6 casas decimais quando você não formata. Quando você não formata a variável, tá? Então, ó. Agora um exemplozinho aqui. Como representar o número 001 ou 002? Mas também pode ser algo 050 ou 561. Como é que eu faço isso? Então, ó, se eu utilizar a porcentagem 03D, esse zero aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, entenda, coloca zero quando o número decimal, coloca um zero quando for o número decimal. Olha como é que ele faz. Idade, você é 22. Então, tem uma caixinha aqui chamada idade. O conteúdo dela é 22. Agora, eu vou dar um print. O print é o quê? Abre colchete. A variável %d. Opa! Quem é %d lá é o conteúdo de idade. Então, coloca 22. E fecha. Então, ele vai aparecer isso aqui, ó. Agora, se eu coloco percentual 03D, significa que, olha, tem 3 dígitos e coloco o zero quando não tiver dígitos suficientes para 3. Então, ele colocou aqui, como é 22, ele colocou o zero anterior aqui, que não muda o número, né? Que não muda o número. Um outro exemplo é... Se eu botar aqui, ó, percent 3D, o que vai acontecer? Ele não vai colocar o zero, mas vai colocar um espaço aqui que ele diz, olha, são 3 dígitos, sendo que não precisa botar o zero, tá? Agora, não está muito bom. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Está passando.
Aqui, pessoal, vai colocar o sinal, tá? Então, são 3 dígitos e vai botar o menos, tá? Isso aí também depois a gente vê. Agora, para formatar o float, aquilo que nós já falamos, ó. O float, eu vou botar 2 casas decimais aqui. Total de 5, com 2 casas decimais. Aqui, ó, 5 casas decimais. Aqui, na realidade, ele está imprimindo o conteúdo lá. Na realidade, é o próprio 5. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui um pouco melhor. Depois a gente vai ver bastante isso. Que a única coisa que vocês têm que saber é que isso aqui é o total. E isso aqui é a quantidade de números decimais. Agora, tem um comando também dentro do print, é a barra invertida, como eu falei para vocês. A barra invertida, ela diz alguma coisa. Quando tiver uma barra invertida e um N depois, é para pular uma linha. Então, pula a linha. Na primeira aula lá, nós falamos isso. Se tiver o barra T, ele faz uma tabulação. Ele tabula. E se tiver um barra, o barra significa, olha, eu quero que você entenda como barra isso daqui. Eu quero que você entenda como barra. Vamos ver o exemplo aqui. Olha lá, ó. Print ABC. Faz uma tabulação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tabulação. São de 6 caracteres. E depois imprime o D. Ou, ó, imprime ABC e pula uma linha. Ou, imprime ABC e eu quero imprimir esse barra aqui, ó. Então, se eu botar um barra puro, ele diz o seguinte, ó. Esse barra aqui diz, olha, o próximo comando aqui é um barra, então imagina ele como sendo barra e não o comando barra. Então, esse cara aqui, ó, não é o comando barra. Porque o barra é um comando. Quando eu coloco barra na frente dele, ele diz, olha, encara esse aqui como sendo o barra normal, não é o comando barra. É o caractere barra. Mais tarde vamos ver exemplos sobre isso, não se preocupem. Então, agora, vamos ver alguns comandos para a gente... Comando não, funções para manipular string, tá? Que é muito utilizado no dia a dia. No dia a dia. Primeiro, count item. No caso aqui é uma variável. Tá? Então, ó, ele vai contar o número de ocorrências que acontece em item. O que significa isso? Olha, o formato agora é um pouco diferente, pessoal. A gente não estuda classe aqui em programação 1, tá? Mas isso aqui é um comando que mais tarde nós vamos ver o que é um atributo, o que é uma função. Então, vamos começar a ver essa função aqui, count. Olha o que está acontecendo. Variável SS. Então, tem uma variável SS, que lá dentro dela tem o quê? Hello, World. É minúsculo aqui, né? Agora, quantidade é uma variável. Opa, então, quantidade é uma variável. Ele vai contar quantas vezes aparece o L dentro de quê? Da variável aqui, ó, SS. Então, esse formato aqui, pessoal, muitas funções utilizam esse formato aqui, ó, a variável, ponto e a função. Eu quero contar quantas vezes aparece o LL.
aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso aqui é o L normal. 3 vezes. Então, se eu der um print quantidade, o print quantidade vai ser 3. Por quê? Quantidade recebeu a quantidade de L que aparece na variável S. Então, esse comando aqui é o quê? Ele te diz a quantidade do caractere L que aparece na variável SS. Na variável SS. Então, o count, tudo bem. Agora, o replace. Substitui todas as ocorrências da substring velha pela nova. Olha o que acontece aqui, pessoal. Nova, a variável nova, recebe o replace. Onde tiver O, vai colocar 3 asteriscos. Então, a variável nova agora, em qual variável? Na variável SS, vai colocar dentro da variável nova. Então, tem uma variável nova que vai receber o quê? Onde tiver O, ele vai colocar 3 asteriscos. Então, hello. Então, a variável nova vai receber hello. No lugar do O, ele vai botar 3 asteriscos. Word, no lugar do O, ele vai botar 3 asteriscos. Se eu der um print nova, vai aparecer lá, ó, print Word. Tá lá, ó, com os asteriscos. Se eu der um print SS, o SS não mudou em nada, pessoal. Olha lá, ó. O SS não mudou em nada. Isso que é importante. Eu fiz a contagem, eu contei o número de caracteres lá de L, eu substituí, mas dentro de uma outra variável. Dentro de uma outra variável. Por quê, pessoal? Porque a variável string, eu marquei de amarelo lá atrás, ó. Vou até voltar. A variável string, ela é o quê? Cadê aquela palavrinha que eu botei em amarelo? Ela é imutável. Ela não muda. Então, a variável string, ela é imutável. Aqui eu não mudei. Aqui eu criei uma outra variável. Aí sim, ela recebeu essa substituição. Agora, o comando find, ele encontra, né? É para encontrar um índice. E ele retorna um índice mais à esquerda que a substring foi encontrada. Ó, então, ó, comida, bolo de banana. Então, tem uma variável chamada comida na memória do computador. Nesse início, agora, eu vou sempre desenhar isso para vocês entenderem que isso aqui é uma variável que está escrito bolo de banana. E lembra que é aquela variável que tem um monte de caixinha, né, gente? Um monte de caixinha. Cada índice, a variável string, porque eu consigo acessar cada caractere. Aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se eu der o len em comida, vai dar 14, né? São 14 caracteres que tem, de 0 até 13. Mas o que ele quer é o seguinte: ele quer, na variável comida, encontrar o caractere O. Opa, o primeiro caractere O, o mais à esquerda, está na posição 1. Então, ele retorna o quê? 1. Se eu colocar rfind, R de direita, tá? R de right, direita. rfind,
ele retorna o mais à direita. Então, o R find de O, cadê? Opa! Bolo de banana. Onde é que está o O mais à direita? O O na posição 3. Posição 3. Find AN. Opa, onde é que começa o AN? Começa na posição 9. Posição 9 começa o AN. Onde começa find banana? Opa, banana, ele te dá o caractere mais à esquerda. É a posição 8. E comida find J. Cadê J? Opa, J ele não encontrou nada, então ele retorna -1. É como se fosse quase um falso. Por que -1? Porque o -1 não pode ser 0, porque 0 é a posição aqui B, ó. Então ele retorna -1 como se fosse falso. Isso aqui é falso. Ele não encontrou ninguém. Olha lá aquela função len. Mas repare que a função len, isso que eu acho chato do Python, é o mais chatinho do Python. A função len, fruta é igual a banana, então tem uma variável fruta, que ele vai armazenar dentro dela a banana, e len fruta, ele conta quantos caracteres tem banana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E retorna 6 caracteres. Repara que aqui, ó, aqui mudou, não é mais fruta.len, né? É len de fruta. Então, len da variável. Então, len é o formato diferente, tá? É diferente dos outros que nós vimos anteriormente, que ele coloca sempre a variável ponto. No futuro, nós vamos ver a diferença de um e do outro. Então, ó, vimos aí essas 5 funções aí, ó. Count, replace, find, rfind e o len, tá? Então, são esses 5 métodos que a gente vai chamar, no Python, a gente chama isso de métodos. Vocês vão estudar melhor isso quando, no Improg 2, quando vocês aprenderem orientação a objetos. Classe, dentro da classe tem seus atributos e os seus métodos. Então, isso aí são métodos. E isso aqui, pessoal, como eu falei com vocês, isso aqui é a sintaxe de como eu utilizo métodos. E esse daqui é a sintaxe de como eu utilizo função, que tem basicamente o mesmo objetivo, mas no Python ele faz essa diferenciação. Um é método, o outro é função. Apesar, no Python, função pode ser chamada de método também. Agora, vamos lá, pessoal. O que vai ser impresso aqui? Exercício para vocês pensarem aí. Eu beber uma água em 1 minuto. Então, pensem aí, pessoal. Voltei. O que vocês encontraram, pessoal? Alguém fez? Acho que dá 3. 3? Vamos ver. Esse cara aqui está contando quantos Os tem. Quantos Os tem? 2. Ele está somando, está contando quantos P tem. P tem 1. 2 mais 1, 3. Vai imprimir 3. Então, está lá a resposta. Muito bem, 3.
E esse daí? O que vai dar aí? A variável linguagem, ele está encontrando alguma coisa. Encontrando L. O que vai dar? C, né? Como? Letra C. Não. Não tem L aqui não, ó. É É menos um verdade. mesmo. Menos um. Eu tô olhando linguagem aqui. Eu acho que dá erro. Ó, não confunda. Vai ser Linguagem, menos linguagem é o quê? Linguagem é uma variável que recebe Python. Exatamente. Linguagem é uma variável. Dentro da caixinha linguagem tem o Python. Então, a gente está analisando o conteúdo da variável. Então, mas foi bom você ter falado isso. O que analiso aqui é o um. Foi falta de conteúdo. atenção minha, professor. Eu tinha prestado atenção na explicação, mas foi falta de atenção porque eu tô aqui olhando as anotações. Ah, maravilha. Caraca, eu fiquei boiando nessa aí. Eu acho que dá erro, né, professor? Porque o 0, ele conta também. Ó, o 0 não é. O 0 não é porque o 0 seria o P, né, gente? Sim. O 1 também não é. O 1 seria o Y. Erro não dá erro. Ele dá menos 1. Menos um. Quando não encontra nada, ó, nós falamos isso anteriormente. Olha lá o exemplo aqui, ó. Ó. Comida find J. Cadê J aqui? Nada. O que ele retornou? Menos 1, que é o falso. Então, ele retorna menos 1. Muito bem. Entendeu? Eu posso comparar duas strings, utilizando os operadores. Pode ter igual, todos aqueles operadores que nós já conhecemos. Igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então, tá aí, tá? Todos os operadores. Agora, muito importante isso aqui, pessoal. É a tabela ASCII. O que é a tabela ASCII? O computador, pessoal, ele não entende, ele só entende 0 ou 1. Depois nós vamos ver, eu vou até dar para vocês depois, é uma aula de base, tá? De base binária, base decimal, base hexadecimal. Isso é importante também. Mas eu tenho, são 3 aulas gravadas que eu tenho. Qualquer dia desses aí, eu vou, uma das nossas aulas vai ser vocês assistirem essas 3 aulas de 25 minutos cada uma. Vai dar uma aula completa nossa. E a tabela ASCII é a forma que o computador tem de armazenar os números binários. Por exemplo, ó, olha o A maiúsculo aqui, ó. O A maiúsculo está aqui, ó. Ele tem o código decimal 65 e o hexadecimal 41. O octal, nós vamos ver o que é também. E o binário, basta transformar isso aqui para binário, que depois a gente vê o que é isso aqui. Então, o caractere A, na realidade, o que o computador entende é um monte de 0 e 1. Um monte de 0 e 1. Um, que nós vamos transformar. E repara que o caractere A minúsculo é o 97. Na tabela ASCII, o caractere A é maior do que o caractere Azão. Então, eu posso dizer que o minúsculo ele é maior que o maiúsculo pela tabela ASCII. Pela tabela ASCII. Está na frente o A. Então, o Azão é menor. O Azão é menor do que o Alinha. Assim como o Azinho é maior que o Azão é menor do que o Alinha. Por quê? Porque ele está na frente da tabela ASCII, tá? Vamos ver isso na prática já já. Olha o espaço em branco aqui, ó. Isso aqui também é importante. O space é o 32. Ele é menor do que o próprio... Então, aquele espaço em branco, ele é menor do que o Azão, inclusive. Ele é menor que o Azão. E os números? Cadê os números? Os números estão aqui, ó.
Os números estão aqui. Os números são menores do que os caracteres. Então, repara, pessoal, que todo o teclado está aqui, ó. Todas as teclas do computador têm que ter um código ASCII, tem que ter uma tabela ASCII, tem que ter um código representando essa tecla do computador. Porque quando eu digito o azão, ele não sabe o que é o azão, ele sabe o que é um monte de 1 e 0. Computador, pessoal, ele é binário, ele só entende 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1. Vamos ver o que significa isso que eu estou falando. Ó, tem uma variável palavra, que dentro dela tem o quê? Banana. Aí eu imprimir palavra, você é igual a nana? Opa, isso aqui é falso, vai imprimir falso. Lembra que isso aqui é a comparação. Isso aqui é um operador de comparação. Eu estou comparando, tá? Então, o resultado é sempre true ou false. Imprime. Palavra, você é igual a banana? É igual a banana. Se eu botasse um B maiúsculo aqui, pessoal, ia ser igual ou diferente? True ou false? Falso, né? Ia ser falso. Ia ser falso se eu coloco aqui, tá? Então, palavra 2 recebe uva. Então, tem outra variável na memória do computador chamado palavra 2 e esse recebeu uva. Palavra, você é igual a palavra 2? Banana, você é igual a uva? Não, falso. Agora, a minha pergunta, palavra, você é menor do que palavra 2? Pessoal, não é menor em termos de caracteres. B e U. B e U. Quem é maior, pessoal? Palavra 2 não é maior, U não é maior do que B? Na tabela ASCII? Ó, na tabela ASCII, não tem nem que analisar o U está aqui e o B está aqui, ó. Então, o U é bem maior do que o B. Então, palavra 2, você é maior? É, true. Mesmo a palavra 2 tendo 3 caracteres, a palavra muita gente confunde, tá? Ele acha que esse maior aqui é em relação à quantidade de caracteres, mas não é. Ele compara caractere por caractere. Palavra, você é maior do que palavra 2? Palavra, banana, você é maior que uva? Não, é falso. Opa, isso aqui é muito importante. Banana, você é maior do que banana? Olha, o B minúsculo. Você é maior que o B maiúsculo? Verdade. Por que, Guto? Porque é aquilo que eu falei, ó. Decora isso, pessoal. O minúsculo é maior que o maiúsculo, porque o maiúsculo vem antes na tabela ASCII. Então, ó, o minúsculo é maior que o maiúsculo. Verdade. Vou até botar aqui, ó, minúsculo maior do que maiúsculo. O que é que vai ser impresso aqui, pessoal? Dog, você é menor que dog house? True ou false? Mas professor, Falso. a minha dúvida é que as duas strings estão com o primeiro caractere está com letra maiúscula. Isso. Ele analisa, ó, Dzão, você é igual a Dzão? É igual. Ó, você é igual. Você, ó, por exemplo, se eu perguntar isso aqui, pessoal, vamos fazer um antes aqui. Ah, é falso, professor. Maria, você é menor
Olha como é que ele analisa, pessoal. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Vamos ver. M e M. Opa, M e M são iguais. Ele analisa o outro. A e A. Opa, é igual. R e R. Opa, minúsculo é maior. Então, isso aqui é falso. É falso porque ele vai analisando um por um e ele chegou no momento em que R é Rzão. Só que Rzão, Rzinho é maior que Rzão. Então, isso aqui é falso. E esse outro aqui? Ele analisou D com D igual. O com O igual. G com G. Agora ele analisou H com nada. Então o H, o minúsculo, vai ser maior do que o outro ali. Então isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade porque o minúsculo aqui, H, é maior do que o outro caractere ali, que não tem nada. Tá? Depois a gente testa isso também lá no Colab. Professor, Oi. é por isso que não é bom usar por exemplo, acento em palavras iguais? Acento eu não gosto muito de utilizar, não, porque apesar do Python ele ver bem, que o acento também vai estar lá no código ASCII, tá? Deve ter alguma tecla aqui, temos que achar aqui, onde é que está a acentuação, para a gente ver, porque aqui continua, tá? Aqui são 256 caracteres, só tem a primeira folha aqui. Por isso que não é uma boa utilizar acentuação, não. Está na outra, está depois de 127, que aqui só vai até 127. E são 256 caracteres, mas esses aqui são os principais. Então a acentuação não é realmente legal usar, não. Esse dog aqui é true ou falso? Falso. É falso. Falso. Porque o minúsculo é maior. Então isso aqui é falso. Esse aqui. Dog house. Dog, você é menor que dog house? Ele já analisa logo aqui de cara, ó. D e Dzão. Opa, não é maior. Ele vai dar o que aqui? Falso, que ele já viu logo de cara aqui, ó. Que o Dzinho é maior que o Dzão. Isso. Agora, quase finalizando. Comentários em programa, pessoal. Tem 3 maneiras que nós já vimos lá, inclusive, já isso. 3 maneiras da gente colocar comentário no Python, tá? Comentários em uma linha, comentário em múltiplas linhas e comentário do lado do comando. O que é isso? Ah lá, ó, se eu tenho meu programa, eu quero botar um comentário calculando imposto de renda. Basta eu colocar a tralha. Coloquei a tralha, o que tiver depois de tralha, ele vai entender como sendo comentário. Pode escrever qualquer coisa. Ou você pode botar um comando de atribuição, e a tralha depois. O que tiver à direita da tralha também é comando. Às vezes eu quero explicar, isso é muito importante, explicar o que faz essa linha aí. Eu somo o valor do conteúdo da variável x com o conteúdo da variável total e coloco ele na variável total. Eu quero explicar o que é isso, basta botar um tralha do lado. Então, ó, tem a maneira de colocar no início, em qualquer momento, colocar do lado. E agora, se eu quiser, geralmente no início do programa, se eu colocar 3 aspas, ó, 3 aspas, tudo que tiver aqui no meio, ele vai encarar como sendo comentário. Para você, como no início do programa, às vezes, você quer explicar tudo, para você não ter que fazer isso aqui, ó. Tralha, tralha,
tralha, tralha, tralha. Assim também está certo? Está certo. Mas é mais simples você botar 3 aspas e 3 aspas, tá? Poucas linguagens faz isso. A linguagem C só deixa usar o tralha. Tralha, tralha, tralha na linguagem C. E vocês... E aqui no Python tem essa maneira aí que é mais fácil, tá? Então, pessoal... Então, nós verificamos aí algo muito importante. Eu peço a vocês aí, quando for, eu vou colocar essa aula de hoje lá. Eu vou colocar essa aula de hoje, estou até gravando aqui. Ao vivo. Vou colocar essa aula de lá, essa aula lá. Quem não assistiu essa aula, é bom assistir, Pede algum amigo seu aí que não assistiu para assistir, vou botar lá agora. E eu vou deixar lá uma lista também sobre string. E quinta-feira agora, depois da manhã, né? Hoje é terça, quinta-feira agora, a gente vai fazer essa lista. Temos que fazer exercício de string agora, entendeu? É uma aula teórica e espero 2 aulas práticas, tá? Pelo menos aí, para a gente... Isso tem que estar no sangue, pessoal. Tudo que nós vimos hoje, principalmente o que é uma variável, o conteúdo de uma variável, a diferença que tem quando eu coloco o string, tá? Que é algo muito importante. É tão importante que eu até quero ver rapidamente aqui com vocês. O mais importante da aula de hoje, o que foi? O mais importante da aula de hoje é vocês entenderem. Estão vendo o Colab aí? Ó, sim, é que eu estou vendo. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, x recebe A. Não recebe não, x igual a... X, você recebe A. O que vai acontecer com isso aqui, pessoal? Vai dar erro. Exatamente. Por que... Ah, ó. Deixa eu botar outra coisa aqui, ó. X, você recebe P. O que aconteceu, pessoal? Por que A não deu erro, pessoal? Porque A estava como Maria ali em cima. Então, eu botei X, você recebe P. Deu erro, pessoal. Deu erro porque ele não sabe. P é uma variável. Ah, então, isso aqui não tem nada a ver com variável mais. Ó, acabou o erro agora. Ó. Tá lá. X recebe o caractere P. Não tem nada a ver mais com a variável P. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha lá, pessoal. Print X. Ah, e se eu der um print P? Ô, Guto, print P eu já falei com você. Print P não existe. Vai dar erro. Vai dar erro. Por quê? P não existe. Não existe a variável P. Ah, então, para não dar erro, é o caractere P que você quer. Isso, eu quero imprimir o caractere P. O que vai imprimir? Imprimiu o conteúdo de X, que é P, e o caractere P. Isso, pessoal, é o mais importante da aula de hoje, tá? Vocês podem achar pouco, mas não é pouco, tá? Uma coisa, X recebe flu. Se eu mandar imprimir o que é X, ele vai imprimir flu. E se eu imprimir flu?
Flu não é bodega nenhuma. Flu não é nada. Aliás, desculpa, Flu é sim. Flu é um grande time. Mas Flu, aqui, pessoal, não é variável. Deu erro. Não é variável. O máximo que eu posso ter é um plique e mandar imprimir. Agora, Flu e Flu, não vai dar erro. Então, pessoal, isso é o mais importante que vocês têm que entender, que as pessoas, no momento, têm um pouco de dúvida, tá? Um pouco de dúvida, que é saber o que é variável, o que eu posso... Aqui, ó, A recebeu 1, B recebeu 2, W recebeu A mais B. Print W. Pô, maravilha, vai imprimir 3, porque W é A mais B. Ah, mas se eu coloco aqui A mais B mais M, não sei quem é M. Se eu não sei quem é M, vai dar erro. Vai dar erro porque eu não sei o que é M. M não está definido. Então, pessoal, isso é importante que vocês entendam, tá? Entender bastante o que é o conteúdo da variável, o que é o caractere e o que é uma variável, tá bom? Então, pessoal, vou deixar uma lista lá para vocês. Obrigado aí pela aula de hoje e dê uma estudadinha nisso aí, porque a gente está dando muito conteúdo numa mesma aula, tá? A aula virtual fica um pouco mais de conteúdo. Essa aula, por exemplo, se fosse para ser dado presencialmente, ia ser umas 2, 3 aulas. Mas aqui o ritmo é frenético, tá bom? Então, pessoal, até quinta-feira aí. Um grande abraço para todos vocês. Ô, Guto, Oi. tu vai passar uma listinha pra gente dar uma frisada nisso aí? Isso, eu vou botar uma lista lá daqui a pouco. Não, tranquilo, Guto, então. eu Valeu. queria te perguntar como que vai ser as avaliações dessa matéria. Avaliações vão ser terríveis. Ah, Isso, passa não. Vão ser terríveis. Então, não vai não, você é estudem. legal. Monte um programa onde some 2 números. Esse é um bom programa. Então, Tá. olha só, essas listas, o trabalho vai valer. Eu já dei a média para você, como é que vai ser para vocês? Não, ainda não, Não, professor. você não falou nada não sobre avaliação. Ah, tá. Então, na próxima aula, a gente conversa. O trabalho, vai ter trabalho para vocês entregarem. Vão ter listas, tá, para serem entregues. E vão ter 2 provas, tá? Vão ter 2 provas que vai ser basicamente tirada das listas que eu estou dando para vocês aí. Tudo dessas listas aí. Então, não precisa se preocupar, não. O negócio é aprender essa matéria, porque é a base de todas as matérias de computação daqui para frente. Prog 2, estrutura de dados, sistema de informação. Tem várias disciplinas aí para frente que depende muito dessa programação. Mais dúvida, pessoal? Não, Guto, obrigada. Então, viu? Guto, tamo junto aí, valeu. Bom Valeu, dia. Bruno, que vem. Valeu, Obrigada professor. pela aula, professor. Obrigada. Falou, professor. Bom dia. Obrigado. Falou, Valeu, professor. pessoal. Ô, Abração. professor, Oi. eu fiquei confuso. Hoje não é quinta, não? Hoje é quinta-feira? Não, hoje é... Hoje é quinta, né, mãe? Hoje é quinta. Eu que tô ficando maluco. Hoje é quinta-feira, então é semana que vem. É terça-feira que vem, até terça-feira que vem, pessoal. Tá bom, professor. Tenha um Valeu. bom dia, um bom trabalho. Obrigado, um abração aí.